meus queridos irmãos e irmãs, com muita alegria cumprimento a todos vocês através de mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje teremos a aula de número 18, as histórias da fé hebraica. Eu gostaria, antes de começar esse tema, de convidar o Edmilson, que vem dirigir a oração inicial. Oremos. Santo, santo, maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Por mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Amém. Agradecidos também, Pai, pela Tua presença, que estás aqui, tenho certeza que está aqui no meio de nós. Amém. Te peço, Senhor, que venha perdoar os meus pecados, os pecados dos meus irmãos que aqui se encontram, ó Pai. Amém. Que o Teu Espírito, Senhor, venha nos guiar nesse estudo. Amém. Esteja com o irmão Rafael. Essas bênçãos te peço e agradeço no doce amado nome de Jesus. Amém. Amém. Na aula 17, nós estudamos diversas datas muito importantes, desde que Abraão saiu da Mesopotâmia, e o encontro dele com diversos personagens importantes de seus dias, como por exemplo, Jó, Melquisedeque, dentre outros. Na aula de hoje nós avaliaremos histórias da fé hebraica, analisando no prisma ali da região mesmo do Oriente Médio. Nós observaremos alguns pontos muito interessantes, como Abraão ali recebendo Melquisedeque que vinha de encontro com ele. Estudamos em aulas anteriores que esse indivíduo era um indivíduo de raça pura, mas bem ali do ladinho, onde hoje é o Mar Morto, era a região de Sodoma e Gomorra, dos quais as planícies, nós vamos ver daqui um pouco no estudo, se assemelhava ainda ao Jardim do Éden, de tão bonito que era, inclusive o Egito também. E nessa região toda estava confrontando algo muito terrível, como Judas, versos 6 e 7 aponta, e nós analisaremos daqui mais um pouco. Nós vimos que a Bíblia afirma em Judas, versos 6 e 7, que os anjos caídos estavam ensinando a população de Sodoma e Gomorra a se perverterem, a praticarem a promiscuidade sexual e a se tornarem inimigos de Deus. Ali do lado. Então veja, a presença física de uma raça pura, a presença física de anjos caídos ali do lado. Sei lá o que aconteceu naquele episódio da Torre de Babel, que nós não conhecemos profundamente, o porquê que o próprio Deus fez aquele comentário, que se eles concluíssem aquela obra, nada poderia impedir que eles fossem fazer dali para frente. Mas só sei que o saldo negativo daquela bagaceira toda, a Bíblia aqui juntando as peças do quebra-cabeça, mostra que estava ali um raça pura, Melquisedeque, um cara que vive eternamente, que não formou genealogia com a nossa raça normal, de pessoas caídas, de pessoas mortais, evidentemente formou com seres não caídos. Mas esse indivíduo estava ali, e a Bíblia apresenta ali do lado, como eu citei o texto bíblico, anjos caídos, ensinando a rebeldia e a maldade e a inimizade contra Deus para os habitantes de Sodoma e Gomorra. Que deu no que deu, que nós conhecemos a história. Mas aí nós vamos aproveitar e colocar um filtro dentro desse contexto para entendermos que o grande conflito entre o bem e o mal, analisaremos hoje pelo menos uns 12 conflitos que aconteceu ali naquela região, que tentou desestabilizar de alguma forma a fé hebraica, que Abraão foi chamado para promover. O próprio Abraão sofreu muito sufoco, mas conseguiu romper com vitória. Mas e quantos que caíram? Quando eu disse sobre a questão de conflito físico e conflito espiritual, logo já entendemos potestades da maldade em atividade plena. Ali na região que um dia foi o Jardim do Éden. E para não ir muito longe, até hoje, nos dias de hoje, é o caldeirão fervendo do planeta Terra.
aonde está focado, dentro dessa região conhecida então por Oriente Médio, toda a estrutura de desestabilização, de terrorismo que cobre a face da terra. Tem partido dali para o mundo inteiro, até hoje. Não é à toa que a cidade santa do céu vai vir e cair e descer naquele lugar ali. E esse planeta, não só aquele lugar, mas o planeta inteiro vai ser restaurado. Mas vamos voltar então e ver esse filtro bíblico desses conflitos que aconteceram ali naquela região, tentando desestabilizar a fé. A fé, como eu disse, que Abraão começou a viver e a ensinar, e ele já tinha vindo desde lá de Harã, exercitando isso, ele estava amadurecendo e toda aquela população que estava com ele também estava amadurecendo dentro desse conceito. E serviria de lição para todos nós em toda a história do povo hebreu e depois do cristianismo. E na descendência dele, de fato, nasceu as 3 principais e maiores religiões do planeta Terra: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Religiões que creem num Deus único. O primeiro conflito nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 12, do verso 10 ao verso 20. Aí dentro desse contexto, nos conta o relato bíblico que houve uma fome na região de Betel, que era onde Abraão se estabeleceu. E logo ele então juntou a trouxa e desceu para o Egito. Veja que coisa interessante. Ele estava, evidentemente, no início do exercício da sua fé, aprimorando a sua fé. E nessa, olha a alimentação aí, tá vendo? Amarrando e segurando e de alguma forma provando a fé do ser humano, dos escolhidos de Deus especialmente. Abraão desce para o Egito e dentro desse contexto se desenrola num prisma emocional. Veja que ao invés de lá em Betel ele se bater de joelho e suplicar a Deus a solução do problema lá, não, ele preferiu descer para o Egito, e sabia que o Egito estava próspero. E ele desce. Na sequência, ele arruma uma encrenca sem tamanho de ser maior. Deu um jeito de traçar uma estratégia com a mulher dele, de usar de uma astúcia tremenda, de dizer que ela é irmã dele. Não é mentira absoluta, porque de fato, por parte de pai eles eram irmãos, mas por parte de mãe não era. Então não é mentira, ele estava contando meia verdade, vamos dizer assim. Ele usou de astúcia. Ele somente deu a informação que interessava. Não, ela é minha irmã. Pronto. E aí o que aconteceu? O faraó carregou e poupou ele, como ele imaginou. A estratégia deu certo. Só que aí o que aconteceu? Praga começou a chover na vida do faraó, antes que ele tocasse na nova pretendente que ele tinha colocado no seu harém. Os monarcas daquela época, os reis daquele tempo, na hora que eles passou dentro do território deles, eles faziam o que ele queria. Partia para cima e não tinha respeito com nada e com ninguém. E Abraão já vinha descendo a escada da fé, né? Desceu lá de Betel em direção ao Egito e sofreu, evidentemente, esse confronto que ele escolheu descer de Betel para o Egito. E agora aí Deus o protegendo. Olha a misericórdia de Deus, o amor de Deus, como é que é interessante. Protegendo e guiando Abraão. E Faraó devolve correndo para que parasse a tragédia que estava começando a acontecer na vida dele e do reino dele, de Faraó. Primeiro conflito, percebeu aí? As potestades da maldade daqui e dali. Lembra que lá no início eu comentei que a região estava tomada. Fisicamente tinha ali raça pura e tinha seres caídos, super evoluídos, lá do lado, em Sodoma e Gomorra, aprontando bagaceira. E aí ele desce para o sul, correndo da fome que deu ali onde ele estava, bem perto das encrencas então citadas, de um conflito físico citado, que deixou aquela região ali
com fome, mas que seria muito interessante que ele fosse, naquele momento, um instrumento à altura de exercitar, quem sabe, uma fé mais ampla, para que pudesse banir a fome daquele lugar. Então Deus tem projeto muito maior para nós, mas nós diminuímos muitas vezes a nossa própria dignidade ou capacidade de servir a Deus em espírito e em verdade. Basta que haja uma entrega maior a Ele. Quando nós tentamos resolver com as nossas mãos, o trem só vai complicando, porque é o que nós somos especialistas, é em complicar as coisas, pensando que está melhorando. Gênesis capítulo 13, verso de 1 a 13, nós vimos aí agora um segundo conflito. Abraão e Ló se separam. E aí comenta, na altura do verso 10, se não me falha a memória, que aquela região das planícies de Sodoma e Gomorra, e também o Egito, eram semelhantes ao jardim do Éden. E aí o que acontece? Abraão, de forma despretensiosa, de forma madura na fé principalmente, demonstra aí que ele não tinha um pingo de egoísmo, e ele não era um indivíduo preso ao materialismo, com toda a riqueza que ele tinha. Geralmente, a nossa natureza, a nossa característica, quanto mais tem, mais quer. E Abraão não. Abraão falou: meu filho, você olha para a direita, olha para a esquerda e vê o que você quer. O lugar que você escolher, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Fica à vontade. E Ló olhou. E aí, como o texto bíblico diz que a região de Sodoma parecia ainda com o jardim do Éden, é aqui que eu vou ficar. E as tendas dele ele foi colocando até ficar encostadinha já na cidade de Sodoma e Gomorra, que tinha rei lá em Sodoma, tinha rei em Gomorra, tinha rei em Zoar. Nessas três cidades. Ali Sodoma era uma grande metrópole, Gomorra um pouco menor, e Zoar menorzinha ainda. Goiânia, Anápolis e Aparecida. Semelhante. Aqui na nossa região, Goiânia, a grande metrópole, Aparecida e Anápolis. Mais ou menos parecido com isso. E na altura do verso 13, aí de Gênesis, capítulo 13, afirma que aqueles homens de Sodoma e Gomorra está confirmando o que Judas, versos 6 e 7, falou. Que eles eram maus e desenvolviam a inimizade contra Deus. Olha bem aonde que Ló estava amarrando o burrinho dele. Bem encostadinho, que o contexto bíblico mostra que ele estendeu as tendas dele até quando ele percebeu, estava já encostando em Sodoma e Gomorra. E o contexto bíblico, juntando esse texto de Gênesis 13 e 13 com Judas 6 e 7, nós vimos o que aconteceria. Ficaria bem fácil de entender a história de Ló daí para frente. Terceiro conflito. O conflito de número 3, nós encontramos em Gênesis 14. Aí nos conta que tem um tal de Querodolaomer. Esse indivíduo era rei de Elão. Esse indivíduo, Elão, foi o segundo descendente de Sem. Ou seja, era semita. Então Elão, a região que ficou conhecida por Elão, na realidade seria o próprio sul do que hoje nós conhecemos de Irã, do lado do Iraque. Aquela região sul do Irã, então, da época era chamada então região sul da Assíria, a região de Elão era ali. Esse rei, Querodolaomer, ele dominava dali e uma boa parte do Oriente Médio, inclusive na Palestina, na região adjacente aonde estava vivendo Abraão. Durante 12 anos, o contexto bíblico conta que ele dominou a região ali do Oriente Médio. Só que no 13º ano, teve 5 reis, que dentre eles, o rei de Sodoma, o de Gomorra e o de Zoar, quer dizer, já estava para voar a mingau no ventilador. Olha o que estava acontecendo. Quem estava ali por perto? Tinha Ló, que estava bem encostado, e um pouco mais adiante estava o Abraão com as tendas dele.
E esses 5 reis contando com esses 3 que eu acabei de citar, rebelou e não quis pagar mais imposto e estava pronto para encarar o resto da patota, liderada pelo rei de Elão. E nessa guerra que desenrolou, o que aconteceu? O outro reino era bem mais forte, mesmo sendo 4 contra 5, eles conseguiram ganhar a batalha e ainda carregou Ló com todos os seus pertences, esposas, etc., funcionários. E um dos funcionários de Ló que conseguiu escapar com vida dessa jogada foi contar para Abraão. Aí a coisa melhora bastante. Na altura do verso 14, do capítulo 14, aponta que Abraão pegou 318 homens treinados para a batalha e à noite partiu para cima dessa equipe vencedora aí, colocou todo mundo para correr e resgatou o Ló com tudo e devolveu ele ao seu lar. Cara, presta atenção, irmãos. Nós estamos falando de milhares de homens de 4 reinos, tudo com exército formado com milhares cada um, que encarou 5 outros reinos e venceu. Abraão, com 318 homens, foi lá e resolveu a parada. Não é muito diferente de outras histórias que futuramente também aconteceu em Israel. Mas desde que as pessoas pudessem estar conectadas com a fé no verdadeiro e único Deus. Por isso que ele deu esse indício de amadurecimento muito grande na fé, que quando ele voltou, o rei de Sodoma veio visitar ele, evidentemente, agradecer pelo grande feito, e logo em seguida, quem que veio visitá-lo? Melquisedeque, com o propósito específico de abençoar Abraão. Inclusive, conta o relato do contexto bíblico de Gênesis, e também Paulo comenta mais tarde, lá na sua carta aos Hebreus, no capítulo 7, que Abraão, inclusive, devolveu o dízimo para ele, que sabia que ele era um raça pura. Alguém muito especial, que inclusive seria a pessoa que mais tarde transferiria o sacerdócio para o próprio Filho de Deus. Esse é um contexto bíblico de Hebreus capítulo 7. No verso 17 está o encontro do rei de Sodoma com Abraão, e do verso 18 ao 20 o encontro de Melquisedeque com ele. O quarto conflito nós encontramos em Gênesis capítulo 16, do verso 1 ao 16. Aqui entra em cena Abraão, Sara e Agar. Olha para vocês verem agora o conflito dentro de casa. No verso 6 desse contexto mostra Abraão fraquejando e autorizando Sara a praticar uma covardia, a judiar da serva dela, a bater, a espancar. E ela apanhou tanto que no contexto bíblico ela fugiu, caiu no meio do mato. E lá no meio do mato, o próprio Filho de Deus aparece para ela lá e fala: olha, esse menino que vai vir, pode ter certeza que vai ser abençoado. Nele também serão benditas muitas civilizações. E orienta que ela deveria dar um nome para ele de Ismael, inclusive, que ela depois foi e falou com Abraão e realmente deu esse nome. E dentro de alguns anos, Jesus voltaria com mais 2 companheiros para visitar essa família e dar mais alguma notícia. Mas veja aí, outro conflito, e agora dentro de casa, a família toda agora precisava de exercitar a fé junto. Para as escolhas que eles fizeram, os caminhos menos dolorosos que eles teriam que trilhar, só pela fé para romper. E não deixa de ser diferente para nós hoje. Nós fazemos as escolhas, Deus está conosco, mas precisamos de aprender a passar esse filtro para entendermos o que está acontecendo do lado.
que está acontecendo na frente, o que aconteceu atrás, sempre avaliarmos para poder seguirmos em frente. Agora, no capítulo 18 de Gênesis, entra em cena um quinto conflito, justamente o que eu acabei de citar. 3 personagens aparecem para a família e mudaria para sempre a história daquela família, que chegaria até os nossos dias, e daquela região ali também, até os dias de hoje. Ali eles alimentaram, Abraão foi lá, matou um bezerro cevado, preparou bolo, etc. Trouxeram, eles se alimentaram de tudo aquilo ali. E depois de alimentados, 2 dos companheiros, que um deles era o próprio Cristo, um deles era o próprio Filho de Deus. Os outros 2 seguiram em frente, em direção a Sodoma e Gomorra. E o Filho de Deus ficou ali conversando com ele. Não só deu a notícia que Sara, no ano que vem, eles estariam passando por ali, novamente visitando-os, e ela estaria com o bebê nos braços. E ela riu lá de dentro, ironizou. Mas contemplou a fé em pouco tempo, com sua gravidez. Evidentemente, ela, na menopausa, ela era somente 10 anos mais nova que Abraão, ou seja, ela estava nos seus 90 anos ali, e agora o milagre dela poder se tornar fértil novamente, o que antes, quando ela era uma mulher normal, antes da menopausa, ela já era estéril. Agora ela é estéril 2 vezes, pela esterilidade que ela já tinha, o problema que ela já tinha, que a Bíblia não aponta qual, e pela menopausa. E o milagre de forma dupla vem e concede Deus para essa mulher, para esse casal, a gravidez. Sara teve o filho dentro do tempo normal, e o cenário que se desenrolou até que esse filho nascesse, olha só, dali mesmo Abraão já começou a interceder pela população de Sodoma, Gomorra e Zoar, que seriam destruídos, os 3. Nós sabemos que eram as 3 cidades, porque depois do que aconteceu lá em Sodoma, que Ló pediu para não destruir Zoar, porque ele queria morar lá, os anjos concederam. E nós sabemos da história, do que aconteceu ali. Só sobrou Ló com 2 filhas. Outros genros, outros filhos e filhas, funcionários, parentes, etc. Que era uma população enorme que Ló tinha. Dividiu a comitiva quando separou com Abraão. Não escapou ninguém. A própria esposa resolveu olhar para trás, mostrou onde que estava o coração dela. Ló vai embora, entra para dentro de Zoar, mas não ficou em Zoar. No capítulo 19, verso 30, diz que eles foram morar numa caverna lá por perto, e aconteceu ali algo terrível, que de certa forma abalou muito a estrutura da fé desse indivíduo. Primeiro que ele foi embriagado. Embriagou não foi sem querer, porque ele estava normal antes de embriagar. Ele aceitou ser embriagado. Então vocês veem como é que a sedução é violenta. As próprias filhas dele seduziu ele. E teve filhos com ele, dos quais geraram os Moabitas e os Amonitas. Futuros problemas de conflitos terríveis que o povo de Deus enfrentaria no futuro próximo. Veja aí os filtros das potestades da maldade agindo de forma espiritual e física para desestabilizar a fé dos escolhidos o tempo todo. Isso não mudou nada, continua igual. Você queria perguntar alguma coisa, Alisson? Era como é que Faraó sabia que o castigo da cidade era resultado do envolvimento dele e dele querer envolver com Sara.
Porque deve querer. Aviso de Deus. Do mesmo jeito que o outro, daqui a pouco nós vamos comentar de um rei filisteu também, que fez da mesma forma. Então, ele soube da notícia. De uma forma ou de outra, a notícia chega. Ah, mas chega. A consciência manda, né? Porque Abraão já era conhecido por um homem de fé, pela crença em um Deus único. Então a consciência, de certa forma, já pesou, com pouca conversa, seja de Sara ou de qualquer outro, a notícia veio. E ele já entendeu o babado todinho. E já logo devolveu ela e pronto, e acabou. Encerrou o assunto. Gênesis capítulo 15, verso 13, se instala aí um sexto conflito. A profecia de que a descendência de Abraão passaria 400 anos num cativeiro. Interessante que lá em Gálatas, capítulo 3, verso 17, Paulo comenta que esse cativeiro se estendeu por 430 anos. E não 400 como está mostrando aqui nesse texto de Gênesis. Mas qual é o X da questão? Os 30 anos do governo de José. Que na realidade foi um período que o povo hebreu, que os escravos tiveram dignidade. Não foram escravos tratados como escravos. Foram tratados com dignidade. Depois entra outro faraó que não conhecia José. Lembra da aula passada? Então, aqueles faraós de cunho semita, os Ixos. Então, o último deles foi nos dias de José. Os demais que entraram dali para frente já era de estrutura originalmente egípcia. E como a Bíblia apresenta, não reconheceu a autoridade de José. Não reconheceu a grandeza e as benfeitorias que José fez para aquela civilização. E retornou à antiga opressão. E se completou a profecia dos 400 anos, como foi dito a Abraão, de escravidão. O sétimo conflito, Gênesis capítulo 20, é a irmã Sara de novo no problema. Ele agora precisou de fazer uma viagem novamente. Ele estava ali na região do Negueb, sul de Judá, região que ainda era dominada pelos filisteus nesse tempo. E Abimeleque, que era o rei filisteu que dominava naquela região, quando percebeu que ele pisou em território dominado por ele, já mandou buscar a mulher dele. E ele combinou com ela, falou: olha, eles estão vindo aí, etc. É negócio da irmã de novo, viu? Vamos usar a estratégia para a gente sair, vai vir em mim e vai me matar. Então vocês veem que está precisando de amadurecer muito. Porque se ele faz igual o profeta Elias, fogo de destino do céu, encerrava o assunto. Falava tranquilo, não é boa. Vai escutar? Vai. Não vai não? Então, mas ele preferiu repetir a estratégia passada que tinha dado certo, né? Entre aspas. Entre aspas. Quase completamente. Sufoco, né? Da fome de Betel até lá embaixo. E aqui, de novo, uma história complicada. Estou mostrando aí a seriedade do confronto que essas potestades da maldade, o diabo não dá trégua para ninguém. Ele fica de cima para desestabilizar a fé do indivíduo. Ele não quer deixar um servo e serva de Deus, de verdade, se manter focado na caminhada, na jornada. Ele quer desfocar. Por isso que ele não descansa de estar jogando combate. De uma maneira ou de outra, ele está combatendo para desestabilizar a fé. Oitavo conflito, Gênesis 22. Aí nós entramos na história do Moriá. Depois que ganha o bebê, o moleque já estava lá bonito, forte, e Deus chama Abraão. Tem um pedido especial para você. Vamos. Vai brincar. Pega esse menino e leva ele lá em cima do Moriá e sacrifica ele para mim. Pensa que situação. Que prova de fé. E eles falam para o menino, explica para o menino a situação.
E o menino não corre. O menino não correu, correspondeu com a fé de Abraão. Que educação. Ali ele apresentou de fato uma maturidade de fé extremamente avançada, mas debaixo de conflito, o tempo todo. Pensa bem. Aí a gente não quer. Como que ele teve que exercitar a fé numa hora daquela? É o tipo da hora que tem que ter fé para atravessar a fogueira e não queimar, para andar em cima d'água e não afogar. Ele teve que encontrar essa fé do nada. Porque o único filho legítimo do casal, do qual a bênção estava dirigida ali, era aquele. E ali nisso ele apresentou pela primeira vez a crença, no mínimo, na ressurreição. Pela primeira vez. Por causa da promessa que Deus tinha feito, que nele seriam benditas todas as nações da terra. Nessa descendência, com o filho de Sara. Então vocês veem que realmente ele acreditou em toda a estrutura doutrinária da Bíblia Sagrada nesse momento. Inclusive na ressurreição, se fosse o caso. O nono conflito é a história de José do Egito. Veja que esse indivíduo, para ele crescer dentro de casa, ele foi rejeitado pelos irmãos todos. Pensa o tanto de cascudo que aquele menino não tomou. Pensa o tanto que eles não judiaram dele. E ameaçava de bater mais ainda se entregasse para o pai. Até que chegou no ponto que chegou de vender, jogar ele num buraco, numa cacimba profunda, e entregar para mercadores ismaelitas, descendentes de Ismael. Irmão de Isaac. Exatamente. O irmão de Isaac. Veja como é que a história estava andando. Ele foi vendido como escravo, irmãos, e levado para o Egito. Lá no Egito, capítulo 39, verso 1, tem uma outra coisa muito interessante dessa história. Que quem comprou ele foi um tal de Potifar, que aí no texto bíblico, presta atenção nesse detalhe, eu pedi para o Arilson ler, porque tem um detalhe muito interessante aí. Pode ler, Arilson. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas que eu tinha levado lá. Presta atenção, irmãos. O cara era o capitão da guarda do reino egípcio. E aí tem um detalhe, ele era o quê? Eunuco. Irmãos, eunuco é uma pessoa castrada. Nós temos que primeiro analisar a seriedade dessa informação, porque tinha duas formas de castração que acontecia e transformava as pessoas em eunuco. Quando eles pegavam reinos que ganhavam batalhas, pegavam príncipes, generais e castravam. Transformavam essas pessoas para mostrar que eles são autoridade, e punha eles agora para trabalhar com serviço doméstico. Uma forma de humilhação pública. Mas normalmente eles gostavam de pegar mesmo era crianças, príncipes desses reinos, meninos, e castrar, para que eles já crescessem cuidando das filhas e das esposas, ter acesso ao harém desses reis dominantes. Só que um detalhe, do ponto de vista científico, uma castração num adulto, ele passa a perder expressivamente uma série de hormônios do corpo. Não vai alterar a sua voz, mas vai deixar bem debilitado. E com o tempo ele vai começar a perder massa magra. Quando castra criança, o assunto é bem mais grave. Porque ele, por falta da testosterona, ele não vai desenvolver a musculatura masculina, que normalmente se desenvolve. E não vai engrossar a voz também, vai ter a voz fininha, sempre. Ou seja, vai desenvolver uma série de traços mais afeminados. Aí vai depender da educação que ele teve, da estrutura, para se manter pelo menos como homem que ele nasceu, ou não.
vai da educação de cada um. Mas fisicamente ele ficou completamente comprometido, as suas características masculinas, por causa dessa atrocidade, que inclusive é considerado crime de guerra. Hoje em dia isso é abominado, isso é letalmente proibido. E isso aconteceu por muitos anos na história da humanidade. Então, voltando para o texto bíblico, nós não sabemos se esse indivíduo aí foi pego pequeno ou se foi pego adulto. Mas por ele ser capitão da guarda, por ele ser chefe da guarda de Faraó, subentende-se, deixa uma margem de entendimento que possivelmente já foi pego adulto. E aí justifica também ele já ter sido casado. Se ele foi pego adulto, ter sido casado. Seja ele de origem estrangeira ou não, tenha sido ele casado ou não, ele tinha uma excelente convivência com o Faraó. Então, se ele não foi casado anteriormente, para manter fachada, Faraó proporcionou o casamento para ele, porque para ele ter cargo, crescer em cargo público dentro do reino, historicamente é registrado que precisava ser casado. Tenha ele vindo ou não casado, tenha ele sido castrado adulto ou não, casado ou não, ele agora, para poder ser chefe da guarda do exército de Faraó, ele precisava ser casado. E castrado, casado, pensa na situação que a coitada da mulher ia viver. Só pensa. Aí José, que cai lá dentro, quando a mulher bateu o olho nele, apaixonou. Eu acho que eu ganho meus 10 reais. Apaixonou, arriou as quatro rodas por causa do José. E José devia ser um cara bonito, forte, porque trabalhava, aprendeu a trabalhar e era culto demais, falava outras línguas, sabia escrever, coisa raríssima naquela época. E vocês conhecem a história. Então José, desde que nasceu, enfrentou problema, até se tornar de fato um semi-libertador dos egípcios. Pelo menos os 30 anos que ele governou, foi um período considerado de trégua para os escravos que viviam no Egito de seus dias. E ele deu a volta por cima, como nós conhecemos a sua história. Êxodo capítulo 1 e capítulo 2, nós vimos aí um outro conflito tremendo, prestes a nascer agora, de fato, o libertador do Egito. Duas ordens. Primeiro, uma para as parteiras, direto de Faraó para as parteiras, para que elas matassem os meninos hebreus que nascessem. Veja aí as potestades da maldade agindo de forma física agora. Como é que ele sabia que ia nascer um libertador ali? Estava rolando a conversa. Tinha acesso. Estava rolando a conversa. E aí foi lá e aconteceu o que aconteceu. Só que as parteiras não cumpriram com a ordem. E quando o Faraó chamou a atenção delas, elas alegou o quê? Não, as mulheres hebreias não é molenga igual essas mulheres egípcias, não. Elas são fortes, elas acabam parindo antes da hora e ele não tem acesso. Quando foi lá, já está com o menino no braço. Aí Faraó vem dar a segunda ordem. Para o povo e para o soldado, é para pegar e catar na marra, tomar dos braços e jogar no livro. E aí vocês conhecem a história. Nasce Moisés. Debaixo de conflito. 11º conflito. Moisés, quando descobre toda a sua origem, começa a ter um acesso mais profundo no conhecimento da história, das suas origens, do seu povo. Mais um conflito. Ele acabou para defender irmãos hebreus, matou um egípcio e teve que se exilar em Midian. Atravessou todo aquele deserto ali e foi parar lá em Midian. E lá em Midian vocês conhecem o resto da história. Deus aparece para ele depois que ele formou a família, estava adulto. Ele cometeu esse assassinato aí, ele estava com 40 anos de idade.
Quando Deus apareceu para ele lá na sarça ardente, lá em Midian, atrás da região de Midian lá mesmo, no Monte Sinai, o original, ele estava com 80 anos de idade. Pensa, tinha uma família formada já, nessa idade. Só que tem um detalhezinho aí, um detalhe muito interessante. No capítulo 4, verso 24 a 26 de Êxodo, o 12º conflito é justamente com a família de Moisés. Pensa se escapou alguém dessa situação. Nós estamos falando de Moisés com quantos anos? 80. 80 anos de idade. Então pensa que não estamos falando de menininho mais não. Mas tinha um desses menininhos que não era circuncidado. Bem fácil de ser o caçula. E pelo cenário que se desenrolou ali, Deus quis mostrar para Moisés a seriedade da desobediência contra ele. Ele ia morrer. E aí entra Zípora em cena, com a faca de pedra, e foi lá, circuncidou o menino, e jogou o pedacinho nos pés de Moisés, falou: ei, marido sanguinário, é isso que você queria? Pensa, irmãos, que situação. Certamente os midianitas, apesar que Jetro, o pai dela, o sogro de Moisés, era sacerdote do Deus Altíssimo lá, eles não praticavam circuncisão. Essa descendência de Abraão, do que aconteceu da descendência com Agar, ou com Quetura, ou com outras concubinas, que várias descendências ele teve, apesar de a maioria ter seguido a crença no Deus único, a circuncisão ficou restrita ali aos hebreus, aos descendentes oficiais de Isaac. E isso teve que ser passado a limpo ali nesse último conflito. Família de novo envolvida, família toda buscando de novo um ajuste para as escolhas que fizeram. E agora a mulher resolve: não, peraí, eu já vi que a boca aqui é quente. Voltou para trás, para a casa do pai com os meninos, e Moisés seguiu em frente para encontrar o irmão dele. Na próxima aula, meus irmãos, nós estaremos entrando no cenário da saída deles lá do Egito, aonde o faraó declarou guerra contra Deus, e nós vamos ver o que aconteceu. Que coisa mais séria, que preço alto que ele pagou. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Até a próxima aula, se Deus quiser. Vamos ficar de pé? Senhor Deus, muito obrigado pela tua instrução revelada na tua palavra para o exercício de nossa fé. Amém, Senhor. Sabemos que o que aconteceu no passado continua acontecendo, mas que tu, da mesma forma, está ao nosso lado, nos abençoando, nos protegendo, nos dirigindo e nos guiando. Fortaleça a nossa fé, Senhor, para que cada dia mais, pela tua graça, possamos alcançar a devida estabilidade para trilharmos nos caminhos que tu nos tens chamado. É o que te suplicamos, agradecidos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Quem pois dirá para o Mestre: eis-me aqui, eu vou, Senhor. Quem a sem face